minutos de silêncio, em virtude do falecimento de pessoas próximas a nós, né, dessa terrível doença, e foi a Fátima chegou a ser presidente da Casa da Amizade, né, Maria? Sim, sim. Então, com a amizade, a Fátima, da companheira Maria José, né? Deus conforte os corações aí dos familiares. Então, dando prosseguimento, eu passo a palavra à nossa companheira Marlene. Boa tarde a todos. Boa tarde. Presidente Edmundo, companheiro desse de outros clubes, visitantes, na tribuna virtual, Marlene Almeida, classificação Advocacia Civil e Família, neste período, diretora da Comissão de Administração do clube, hoje fazendo protocolo. Ao centro, o nosso presidente Edmundo, à direita, a nossa palestrante de hoje, Lucy Barros Staffen, psicóloga, e cujo tema será Setembro Amarelo, Prevenção ao Suicídio. À esquerda do nosso presidente, a nossa companheira Maria Tereza Lauria, segunda secretária deste clube. Era só isso e devolvo a palavra para o nosso presidente. Ok, Marlene, obrigado. Como já falei anteriormente, vamos dispensar o expediente da secretaria, até porque nós postamos, eu, Marlene, Delete, posto os anúncios, né, os convites do nosso grupo diariamente. Então, Marlene, vamos ver aqui o pequena comunicação. Não sei se a Patrícia tem algo a falar antes da Marlene. Patrícia, a palavra é sua. Companheiros, eu gostaria de comunicar que no dia 30 de setembro será feita uma atividade, na verdade, interclubes, uma atividade entre o clube Rotary Clube de Taubaté União. Eles tiveram a ideia de fazer um curso de inclusão digital para rotarianos e para convidados. O que tem de diferente nesse curso de inclusão digital, além de ter vindo em boa hora? Eles vão dividir os alunos por nível de conhecimento do universo da internet. Então, ele deve ter cursos voltados para como utilizar o Zoom, como fazer uma navegação na web. Acredito que eles vão falar sobre fake news também. Então, assim, eles vão abrindo as salas de acordo com a demanda do grupo procurar por eles. E o nosso Rotarate se colocou à disposição de serem um dos moderadores, monitores, na verdade, né, para auxiliar nessas turmas. Então, eu devo mandar nas mídias sociais e no grupo, assim que possível, o convite oficial deles, porque o que eu tenho aqui foi o provisório, parece que vai haver alguma mudança na composição, tá bom? Então, essa é a minha comunicação, pequenas comunicações do dia de hoje. Tá ótimo. Patrícia, 30 de setembro, que horas? 20 horas. Qual o clube mesmo? Taubaté? Taubaté? Vou ler de novo. A iniciativa partiu do Rotary Clube de Taubaté União. Ah, tá. Taubaté União. Presidente, pode fazer a pequena comunicação? A coisa é a presença do Delete e da Thaís, estão os dois ali dirigindo. Delete, toma atenção no trânsito, Delete. Por favor. Edmundo, rapaz, eu estou no palmeiro. Deixa o celular com a Thaís e preste atenção no trânsito, Delete. Eu tive uma reunião na Barra, deixa eu te falar. Eu tinha duas coisas para falar com vocês aí. Então aproveita as explicações. Vamos lá. Vou fazer assistir a palestra também do doutor Lucy, mas deixa eu falar. Primeiro, eu tenho algumas comunicações para fazer. A primeira é dar os parabéns ao Dia do Contador, que foi ontem. Eu sei a dificuldade desse país que nós vivemos aí, pelo advogado, do contador, todos os profissionais liberais, a dificuldade que nós temos na frente. E também, esse mês foi o mês do consumidor, o direito do consumidor, a lei foi criada, e só queria falar duas coisinhas importantes. Primeiro, a importância que essa lei veio dar respaldo ao consumidor, uma garantia muito boa.
Mas isso faz também que o consumidor tome as devidas precauções. Pegue número, cuidado com o que compra, anotar, tudo através de documentos para evitar algum problema. Veja aí a quantidade de estelionatário que tem aí. E também as empresas que criarem também esse tipo de relacionamento com os clientes, que é importante para dar um respaldo melhor a todos os segmentos comerciais que nós temos aí. E, por último, pedir aos companheiros que participem das reuniões online, estão sendo muito proveitosas, estão sendo esclarecedoras a nível de Rotary. O Rotary mudou e nós precisamos mudar. E, por último, parabenizar a palestrante de hoje. Eu vou assistir só um pouquinho, que eu estou dirigindo aqui, mas eu e Thaís vamos assistir. Com certeza será uma brilhante palestra hoje da doutora Lucy. Um beijo, doutora Lucy. Obrigada. O Bené, devido à idade, demorou a entrar no site, aí já me perturbou aí, mas entrou, conseguiu entrar. Um abraço, presidente, obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Doete. Então, quero acusar a presença do nosso amigo Bené, lá do Rotary Clube Nilópolis. Seja bem-vindo, Bené. E da convidada Luciene Stassen. Seja bem-vinda também, ok? Mas agora é a sua vez para pequenas, por favor. Dispensando a apresentação, que já foi feita. Já foi feita posteriormente. Consegui entrar. Vamos ver agora. Luci Barro, Marlene Almeida, grande Marlene. Essa é a Marlene. Boa tarde, Bené. Boa tarde, Bené, tudo bem? Só não estou ouvindo nada. Tá, então... Aumenta o volume do seu celular. Eu boto aqui para ver se eu consigo ouvir. Pode falar, Marlene. Pode. Dispensando a apresentação, por já ter feito anteriormente, eu queria agradecer aos companheiros e mostrar aqui mais uma vez, né? Essa lembrança que eu ganhei. Demorou, mas chegou. Demorou, mas chegou, mas foi ótimo, né? Para mim foi excelente. Eu adorei. Queria agradecer muito aos companheiros pela essa lembrança, que eu fiquei muito feliz. Era o meu sonho de consumo como rotariana. Tá bom? Muito obrigada a todos os companheiros. E agora eu vou fazer... Esse foi a pequena comunicação, eu vou emendar nas datas festivas. Porque ontem foi dia do fazendeiro, né? Dia 22 de setembro, ontem foi dia do fazendeiro e dia do contador. Parabenizando o nosso companheiro Edmundo, nosso presidente. Não sei se tem mais algum contador aí. E eu achei na internet, Edmundo, uma oração do contador. Ah, legal. Tem uma oração do contador. E eu copiei essa oração para falar para você. Então, eu vou ler essa oração do contador. Sistema contáveis que estás no computador, carregado seja o vosso programa. Venha a nós o vosso... Sim, Seni. Estamos sim. Consegui chegar. Desculpa, viu, Edmundo? Ainda bem que eu prevenia você que poderia atrasar. Vai lá, Marlene, vai lá. Continua. Tá, eu vou voltar aqui. Sistema contáveis que está no computador. Carregado seja o vosso programa. Venha a nós o vosso balancete. Seja gerada a ficha de lançamento. Assim no diário como no razão. A contrapartida nossa de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos estornos, assim como nós perdoamos quando há diferenças. Não nos deixeis cair em auditoria e livrai-nos da fiscalização. Amém. Glória! Vai da fiscalização, pelo amor de Deus. Pô, me manda isso aí, eu gostei, me manda. Me manda. Tá bom, vou te mandar assim. Parabéns, me manda, por favor. Obrigado, querida. Parabéns, o seu certificado será enviado através do Zap. Não estou ouvindo nada. Pelo seu dia, tá bom? Obrigado, companheiros, era só isso. Uma boa tarde a todos. Obrigado. Então, vou botar aqui a oração do contador. Gostei. Gostou, né, da oração, né? Maravilha.
Bem, então vamos iniciar o momento principal da nossa reunião, que é a nossa palestra. E não sei se, deixa eu ver, o Deote já saiu. Doutora Lucy, geralmente a pessoa que convida o palestrante que faz a apresentação inicial, né, do seu mini currículo, como a Thaís, que está em trânsito, não vai poder fazer, gostaria que a senhora se apresentasse, né, falando da sua atividade, o que você tem aí de especial para a gente possa... Ô, Doete, a gente pode apresentar a Lucy? Está em condições de apresentar? Ele ligou a câmera. Acho que ele não está ouvindo. Então, por favor, doutora Lucy. Sim. Meu nome é Lucy Barros Stassen, sou psicóloga há 27 anos e trabalho no consultório particular em Nilópolis e em Nova Iguaçu. Atendi no ISPV, uma ONG em Austin, e agora, de acordo com as alterações nos documentos, no estatuto, não haverá mais atendimento, não farei mais esse atendimento lá, estarei sendo voluntária em outra atividade, e foi lá na instituição que eu conheci, através do ISPV, que eu conheci a Thaís, e nos tornamos amigas. Tivemos a oportunidade de fazer algum trabalho junto com as famílias e fiquei muito lisonjeada de ser convidada para falar para o Rotary, porque eu sempre tive admiração pelo Rotary, não conheço detalhadamente, mas eu sempre pesquiso alguma coisa, né? E sempre tive admiração pelo trabalho do Rotary. Quando ela me convidou, eu falei, como é que vai ser, meu Deus, eu falar para o Rotary? Vai ser assim, maravilhoso eu poder estar passando um pouquinho do meu conhecimento para pessoas, né? De modo geral, pessoas que trabalham com o público. Fiquei muito satisfeita e pretendo fazer um bom trabalho. Maravilha. Doutora Lucia, agradeço a sua apresentação e como a gente grava essa reunião, e quero até pedir a sua permissão, né, porque a maioria dos nossos companheiros não tem muito, assim, domínio, né, de internet, então eles acabam assistindo nossas reuniões gravadas posteriormente. Então, eu quero pedir sua autorização para que depois a gente possa divulgar no nosso canal, no YouTube, o conteúdo da palestra, que muitos de nossos companheiros assistem depois, tá? Então, embora que hoje uma plateia muito grande, né? Uma plateia que seria a altura aí da sua palestra, mas você pode ter certeza que nosso canal é bastante visitado, né? E o Rotary, como tem amplitude mundial, a sua palestra vai escoar aí não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, porque o nosso canal, né, Patrícia, ele é bastante visitado e a gente tem um público muito, muito grande, né, em todo o mundo, tá bom? Então, a gente vai publicar posteriormente sua palestra lá no nosso canal, tá bom? Então, eu quero agora, então, passar a palavra para a senhora iniciar a sua palestra. Então, a gente costuma botar uma palestra de, no máximo, 15 minutos, 20, abre para as considerações, perguntas das pessoas, né? E acaba aí ficando em torno de 30 a 40 minutos no total, tá bom? Sim, ok. Posso começar, então? Pode, fica à vontade. Tá. Eu queria falar um pouquinho, no início, sobre a origem do Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo se deu através de um jovem nos Estados Unidos, chamado Mike M. Esse jovem, ele sofria de transtornos psicológicos, ele tinha alguma doença mental. Só que familiares, amigos, pessoas do convívio dele não percebiam. Então, se não percebiam, não achavam que ele tinha uma enfermidade. O que fizeram? Nada.
ninguém o ajudou, ninguém alcançou as dificuldades dele. Quer dizer, se ele tinha alguma maneira de se refugiar, de se isolar, não foi alcançado pelas pessoas. Porque, de certa forma, a gente não presta muita atenção no nosso dia a dia, a gente não presta muita atenção no outro, nas mudanças de comportamento. Então, ele veio a suicidar-se. Ele atentou contra a própria vida. E daí, esse jovem era um jovem habilidoso. Ele pintou um Mustang dele de amarelo. Então, passaram a chamá-lo de Mustang Mike. Ele era habilidoso, ele era um rapaz inteligente, mas ele tinha o transtorno, né? Ele tinha a dificuldade, a limitação, a doença. Diante do falecimento dele, no velório dele, né? Os amigos fizeram uma cesta com cartões com mensagem. E nessa mensagem eles colocaram o quê? Se precisar de ajuda, peça. A mensagem foi escrita: se precisar, peça ajuda. E aí foi que deu isso foi em 1994. Então, nos Estados Unidos, isso foi se tornando uma campanha grandiosa. E aqui foi chegando devagar, né? Muito lentamente. Mas que bom que chegou. E aí as pessoas começaram a dar ênfase a essa situação de suicídio. O que é que nós precisamos fazer? Prestar atenção no outro. Estar cuidando do outro e prestar atenção em nós mesmos. Se nós tivermos algum sentimento, alguma coisa que altere o nosso bem-estar, que altere a nossa condição de vida, nós precisamos de ajuda. Porque há situações em que a gente não consegue sair sozinha. É preciso de ajuda. Nós temos o Centro de Valorização da Vida, que atende por telefone, por e-mail, pelo chat 24 horas. É um trabalho sigiloso. E as pessoas, quando estão em situação de suicídio, elas não têm acesso, porque elas ficam muito limitadas. Elas estão doentes. O suicídio é uma doença mental. A pessoa está passando por um problema mental. Ela não tem condição de nada. Ela pode se isolar, ela pode estar em meio à multidão. Às vezes ela está cercada de pessoas, mas ela está fria, está congelada no meio dessas pessoas. Ela não recebe, ela não consegue interagir. Muitas vezes ela se isola. É um sofrimento que ela não consegue dividir. É multifatorial a situação de depressão. As pessoas são tantas as causas, são tantas as situações que podem levar a pessoa ao suicídio. E quando a pessoa se suicida, a família mantém assim é um tabu, é como se fosse um tabu. Ninguém fala, os vizinhos se omitem, as pessoas olham para a outra, mas elas não comentam porque o outro morreu, porque o outro tirou a própria vida. Como se fosse uma coisa, não sei, pecaminosa, alguma coisa vergonhosa, e as pessoas não comentam. Mas é necessário que se comente, até com os familiares, porque quando a pessoa está sofrendo esse luto do suicídio, deve falar, é necessário falar, porque é uma dor muito grande. Do nada ele perdeu um ente querido. Então, deve-se falar com o outro,
quem estiver por perto deve falar com esses familiares. Falar em suicídio não é vergonhoso, não é tabu, não é algo que não se deva comentar. É preciso ser dito, é preciso ser colocado. Como é que foi, como é que ele estava, o que se você percebe. É preciso se conversar sobre o assunto. E nunca a omissão. A omissão não vai levar a lugar nenhum. Quando a pessoa ela tem motivo para... A gente não sabe se ela tem motivo. São tantas situações que pode levá-la ao suicídio. Ela pode estar com uma solidão que ela não tem vontade de interagir com ninguém, não tem vontade de responder a quem fala com ela. É uma doença que está localizada no cérebro, não é uma coisa externa, não é uma situação que vem de fora. Provavelmente, essa pessoa tem um familiar de primeiro grau que sofre de depressão. Se essa pessoa, porque é genético, né? É uma hereditariedade. Se a pessoa tem um familiar, ela pode desencadear a depressão com mais facilidade que outra pessoa, porque ela não vai desencadear se ela não tiver na genética. Então, ela vai desenvolver e, por um simples problema que acontece com outras pessoas, acontece uma situação que parece uma coisa leve, mas para quem tem a depressão, uma coisa pequena se torna grandiosa. Uma separação também, cônjuges, quando se separam, a pessoa fica debilitada, fica desesperançada, fica sem força, ela fica como se sentisse inútil. E aí ela pode tentar o suicídio. E quando a pessoa fala em suicídio, se ela falou uma vez em suicídio, porque o suicida, ele deixa sinais. O suicida não é assim, de repente ele vai lá e se suicida. Não. Um dia ele está sem vontade de ver, não quer ir para o trabalho porque não quer ver ninguém. Ou às vezes ele deixa sinal assim, diz, eu vou... Isso vai acabar, esse sofrimento vai acabar. Tem que se prestar atenção na fala da pessoa que está sofrendo. Porque às vezes ele dá um sinal, só que nós, ou os familiares próximos, não conseguimos alcançar esse sinal que ele passa. Se ele disse, esse problema vai acabar, brevemente vocês não vão ter mais essa preocupação comigo. Ele está dizendo o quê? Que vai ter uma finitude ali. Então, é necessário que se preste atenção na pessoa que está sofrendo, na pessoa que está com alteração no comportamento, com áreas de sofrimento. Quando a pessoa perde alguém, uma pessoa que já tem uma depressão, quando ela quando acontece um luto na família, ela navega naquele sofrer. E esse sofrimento dela é como se não tivesse nada que o aplacasse. Ela fica totalmente desamparada. É uma fragilidade imensa. Ela pode entrar no desespero ali na ocasião de um luto familiar. Quando a pessoa perde o emprego, às vezes ela perde o emprego, ela tem uma depressão, não desenvolveu as ideias suicidas, mas ela pode desenvolver a partir de uma perda de emprego. Não tem de onde tirar o pão, não tem onde buscar ajuda. Busca ajuda, não consegue um retorno. Tenta ajuda em vários lugares e
passa pela dificuldade, né, que no mundo, no país, a gente percebe que a dificuldade em emprego é uma coisa grandiosa. Se essa pessoa não alcança, ela pode entrar num processo de depressão, pode entrar num sofrimento e partir para um suicídio, porque ela não tem mais esperança em nada. É uma desesperança total. E aí ela não tem o que fazer, a quem recorrer. O que ela vai fazer? Ela se sente inútil. E aí, com essa inutilidade, ela pode partir para o suicídio. E ninguém perceber. Quando vê, ela já partiu. As pessoas que têm complexos. Tem pessoas que têm complexo. Ela acha que o outro é melhor do que ela. Ela acha que o outro faz as coisas de melhor forma. Ela acha que ela é inferior, que ela não tem condição. E ela vai entrando nesse processo de amargura. Também é uma das causas bem fortes no suicida. Pessoas com ciúmes, pessoas que têm ciúme de tudo, um ciúme doentio. Ele se sente incapaz, porque ele não tem domínio sobre as pessoas, ele tem ciúme das pessoas, ele tem ciúme dos objetos, ele tem ciúme. Ele vai adoecendo, ele vai adoecendo. Por ciúme, ele pode tentar fazer, e se a pessoa tenta uma vez, ele vai tentar a segunda, a terceira, até o momento que ele concretizar aquela ideia suicida. As pessoas também com vítimas, as pessoas que são vítimas de abuso, essas pessoas têm um sofrimento que às vezes passam uma vida inteira sem confessar esse sofrimento com alguém. Ele não passa porque ele tem vergonha, ele sente culpa, ele acha que a responsabilidade dele ter passado pelo abuso, ele acha que foi ele foi o culpado, ele deixou que acontecesse, ele só se culpa. Vítimas de abusos também tentam suicídio por não aguentar guardar esse segredo e não tem condição de dividir esse segredo. Ele não aguenta guardar, está doendo muito e ele não tem condição de dividir. Isso é um caminho para o suicídio. Os medos, são muitos medos. As fobias, pessoas têm medo de muitas coisas. Pessoas que sofrem assaltos ficam com medo de sair à rua, com medo de telefone, com medo. São tantas coisas que acontecem que pode desencadear um pensamento suicida. As doenças crônicas, né? As doenças crônicas, a pessoa percebe, ela vai sofrendo com aquela dor, ela vai sofrendo, e chega um momento que ela acha que a solução vai ser o suicídio. E se não tiver ninguém por perto, alguém que possa ajudá-lo a sair desse quadro, aí vai ser difícil, né? Porque a depressão é uma doença muito séria. A depressão pode ser pode desencadear, né? Mas ela é por hereditariedade e também ela pode ser causada por falta de algumas vitaminas no organismo, né? Então, se a pessoa está com depressão,
de que essa pessoa precisa. Ela precisa ser atendida por uma equipe interdisciplinar, né? Ela precisa de um psicólogo para estar dando apoio, porque ela precisa falar da dor. A dor precisa ser dita, ela precisa colocar-se. E ela precisa de um médico psiquiatra, porque o médico psiquiatra ele vai passar para ela um antidepressivo para ajudá-la a sair desse quadro. Porque o ansiolítico e o neuroepiléticos não resolvem, né? Ela precisa do antidepressivo. E quem vai passar o antidepressivo? O psiquiatra, que vai dar toda assistência a ela, todo o amparo. E ela precisa ir no clínico. Ela precisa passar pelo clínico, porque ele precisa ver como é que está as vitaminas, como é que está o organismo dela. Ela precisa tomar os complementos para ela se fortalecer. Então, ela precisa de uma ajuda interdisciplinar. Ela não pode ficar só achando que fazendo uma coisa, só tomando remédio ela vai melhorar. O médico psiquiatra não pode fazer a vez do psicólogo. E o psicólogo, por si, não pode fazer a vez do psiquiatra. E também o clínico. Então, ela precisa desse atendimento, ela precisa ser amparada pela família. Eles precisam dar a ela esse suporte. A família é muito importante, porque eles vão dar esse suporte para ela. E quando a pessoa está infeliz, ela precisa fazer algo. Quando ela está sofrendo, ela precisa fazer algo em sua vida. Ela não pode continuar parada, deixando as coisas acontecerem. Ela tem que tomar uma atitude. Alguém precisa fazer com ela aquilo que ela precisa. Porque o suicida não é preguiçoso. O suicida, ele não é uma pessoa fraca. Ele não é uma pessoa sem vontade. Ele é uma pessoa que está doente. Ele precisa de ajuda total. Não tem como ele... O cérebro dele está doente. Ela vai sempre desencadear alguma enfermidade, alguma crise, quando houver um problema. Ela pode tomar medicação, ela vai ficar bem, ela vai ficar controlada, mas ela precisa ser acompanhada dia a dia. Porque surgindo um fato na vida, um fato novo, ela já é uma pessoa fechada, porque ela já tem um pensamento suicida. Então, ela não se interrelaciona. As coisas para ela é difícil. É difícil para ela marcar um médico e ir ao médico. Ela acha que não vai dar. Ela inventa, ela simula desculpas, situações para não fazer aquilo que deveria. Se alguém fala, você não está bem, você precisa ir ao médico, ela simula uma situação que está bem, não, que não precisa, porque ela está melhor hoje, ou que hoje ela precisa fazer uma tarefa e hoje ela não vai poder ir, mas que ela vai marcar mais adiante, mas ela não está em condições de resolver por si, de sair, agendar o médico e ir à consulta. Por isso ela precisa da família. Doutora Lucia, serão Sim. permitidas perguntas durante a sua palestra? Sim, ou a senhora prefere ao final? Não, pode falar, pode perguntar. Então tá, eu vou debutar aqui com as perguntas e eu convoquei aos presentes para que coloquem as perguntas ou no chat, ou que faça como eu, peça licença, para que a gente não perde o momento certo de fazer a pergunta que veio à cabeça. Bom, Sim. A minha pergunta para a senhora é a seguinte,
Quando a gente lida com uma criança, né, que está no meio de nós, é familiar, ou é um sobrinho, enfim, ou uma criança que a gente conviva, a gente pega a criança pela mão, arrasta e vamos procurar solução, né? Assim. Sim. Quando isso acontece com um adulto, uma pessoa que é de seu conhecimento e que você percebe que precisa de ajuda, mas você não tem um argumento certo. A senhora tem alguma dica para passar para nós? Olha, nós temos, seja idoso, adolescente, temos que ter argumentos que o convença. Precisamos passar para ele a necessidade. Ele precisa perceber a necessidade que ele tem do atendimento, porque não se pode fazer nada sem ele querer, né? Ele não quer, mas nós precisamos ter argumento e levá-lo a refletir sobre a situação dele, porque se não fizer nada, vai piorar. Então, ele precisa fazer algo. Não é fácil, né? Mas é possível convencê-lo, com bons argumentos. Deixa eu fazer uma consideração, doutora Lucia. O que eu penso? Né? O cérebro é um órgão como outro qualquer importante no nosso organismo. Né? Sim. Então, tem um costume de fazer, talvez, né, um tratamento, digamos, preventivo. Né? Geralmente, as pessoas só procuram um psicólogo quando acham que está apresentando algum problema. Né? Nós temos costumes de fazer como o coração está, né, como a nossa pressão está. Eu acho que isso realmente falta esse entendimento da população, que também precisa fazer o tratamento preventivo, ou seja, procurar um psicólogo, não só no momento que ele acha que está com problema, né? Porque o profissional está ali para justamente, de repente, com sintomas de depressão e não sei, né? O psicólogo está ali para me ajudar a evitar que amanhã ou depois eu desenvolva algum problema mais grave, né? Então, eu acho que isso é também uma consciência que a população deve ter, de não só procurar o profissional quando ele acha que está com um problema, mas a gente tem que agir preventivamente. O que a senhora acha desse meu entendimento? Sim, é por aí. E até se a pessoa nem precisa estar se sentindo depressiva, ela só está infeliz, ela vai realizar alguma coisa e fica com aquele sentimento de incerteza e está infeliz em realizar algo. Ela precisa falar, ela precisa ouvir, ela precisa de orientação. Então, deve-se buscar ajuda, porque a gente não sabe tudo, né? A gente precisa dividir. Se eu estou sentindo que alguma coisa, eu quero fazer algo, pode ser uma viagem, pode ser um passeio pequeno, pode ser uma compra, mas se aquilo está me angustiando, eu preciso falar com alguém, eu preciso dividir, porque essa angústia precisa ser dividida para alguém me orientar, para eu pensar melhor. Porque eu pensando, eu vou chegar a um caminho melhor, eu vou encontrar uma alternativa, né? É exatamente isso. Inclusive, eu tenho uma situação que fica fincada na minha cabeça. Nossa sala hoje é composta por 16 pessoas, algumas da área da psicologia, né? Que se interessam pelo assunto. Obviamente que nós devemos ter... Quantos companheiros conhecidos aqui dos que estão presentes? Centenas de nós temos aqui companheiros. Essa sala era para estar com mais de 100 pessoas no mínimo, né? Porque a grande maioria de nós precisa de um acompanhamento, principalmente nesse período. Mas o tema é um tema, como a doutora falou, é um tema pouco procurado. As pessoas têm uma falta de interesse em entender o assunto. Sim. E, normalmente... são assuntos que a gente mais precisa bater neles e mais falar nele para que ele entre em ordem comum e de conhecimento de todos, né? Então, quando eu pedi, doutora, a oportunidade da gente gravar e veicular, foi para esse motivo, porque me parece que o tema ainda realmente é muito morno. As pessoas não querem botar a cara à janela para entender do assunto. E quando você faz uma gravação e você encaixa numa mídia social com a permissão de um profissional especializado,
você desce a goela abaixo para que as pessoas entendam que o assunto precisa ser falado, debatido, e vir para salas especiais como essa, com oportunidade ímpar de trocar esse tipo de conhecimento. É triste ainda ver esse enfraquecimento da busca pelo tema. Sim. E triste, mais ainda, é passar por situações como eu já passei por 2 vezes, de pessoas muito próximas, né, de amigos, muito próximas de mim, terem dado cabo da vida simplesmente por não saberem que estavam doentes. E aí você se sente totalmente impotente. Poxa, se eu soubesse o que eu poderia ter feito e ter virado esse quadro, informado a mãe, informado a avó, né? Então, é uma estatística triste e mais real da falta de conhecimento, de interesse das pessoas em entender esse ponto. Sim. E certamente essas 2 pessoas sinalizaram a fragilidade deles de alguma forma, como se estivesse pedindo ajuda, mas as pessoas em torno não tiveram condições de captar a mensagem, e aí não lhe deram retorno. E aí eles concretizaram o tão idealizado suicídio, porque leva tempo, a pessoa não resolve hoje e se mata amanhã. Ela leva um tempo amadurecendo a ideia, fomentando esse pensamento negativo, e até que chega a oportunidade e ela comete o suicídio, né? Ainda tem o tabu das pessoas não falarem, né? É um tabu, as pessoas não comentam. Não comentam, é muito triste ou vergonhoso. Eu acho que eles têm vergonha mesmo de dizer que um familiar se suicidou. Eu acho que tem tanta coisa feia, inclusive por parte de algumas religiões, que preconizam que se o indivíduo deu cabo da própria vida, ele vai ser penalizado de alguma forma muito ruim, e a família toda omite o que ocorre. Então, são tantos desdobramentos, por falta de informação, que a gente que, infelizmente, vê a situação no final da reta dela, né, da conclusão, dá revolta na gente, dá revolta. Eu vou lhe dizer, é uma situação revoltante para quem acompanha no final da história com um fim trágico, né? E uma das minhas maiores preocupações é que, assim, eu não sei se a doutora concorda comigo, mas, enfim, houve um tempo em que falar de depressão era uma coisa vergonhosa. Houve um tempo que falar que era ansioso também era vergonhoso. Agora a gente está na fase do suicídio ser vergonhoso, e as 2 doenças desencadeiam isso. Quer dizer, a gente vai esperar quantos anos para tratar desse assunto como algo comum? Muito comum mesmo. Isso está crescendo, está muito crescente agora nesse período. Muita gente está partindo para essa atitude. Muitos jovens, né, doutora? Sim, muitos adolescentes com ideações suicidas. Está muito sério. E tem várias pessoas também que têm, como a Patrícia falou, desconhece o problema. Né? Às vezes, porque assim, teve uma época que a minha mãe teve depressão, só que na época quase não se falava em depressão, isso tem anos atrás, muitos anos, e nós em casa não sabíamos o porquê que ela ficava daquela forma. Eu não tinha esse conhecimento, isso tem deve ter uns 20 e poucos anos, quase 30 anos, e nós não tínhamos esse conhecimento. Ela tinha aqueles sintomas, ficava chorando, como você falou, sem vontade de fazer nada. E nós ficamos perdidos, nós não sabíamos o que fazer. Né? Nós perguntávamos, o que aconteceu? O que a senhora tem? Até levar em um médico, que nós levamos no médico, mas ele só deu remédio para dormir, ela ficava só dormindo o dia todo. Até que nós conseguimos levar num geriatra e ele realmente falou o que ela tinha. Sim. Porque esse primeiro médico, ele passou muito calmante, porque ela ficava só dormindo o dia todo. Quando não estava chorando e tudo, ficava dormindo. E nós ficamos perdidos, porque nós não tínhamos esse conhecimento. Eu, nem meu pai, ninguém. E depois esse geriatra chegou e conversou, explicou, passou medicação. Primeiro fez ela
ficou um mês sem tomar remédio, que ele falou que ela precisava ficar de 15 a um mês, porque ela estava muito remédio. Então, nós fizemos aquela coisa toda e aí ela melhorou, entendeu? Porque aí vem um tratamento certo. Então, tudo isso acontece. E tem muita gente hoje em dia que ainda não tem esse conhecimento do que é depressão. Aí vê falar, isso é uma frescura, isso passa, é isso, é aquilo, entendeu? Então, tudo acontece por aí. Por isso tem tantos casos também, que as pessoas não têm o conhecimento e não se preocupam em procurar. Tem isso, não é isso? E você vê, até falta de vitaminas pode causar a depressão. Porque os neurotransmissores precisam dessas vitaminas para ativarem, para fazer as conexões. E uma pessoa que não tem condição de fazer um exame, não é levada ao médico, né? Por isso tem que cada um tratar na sua área certinha. E o psicólogo, ele agora ainda tem nas regiões mais distantes. Quando se fala num psicólogo, a pessoa fala, mas o que eu vou fazer lá? Eu não sou maluco. Eu digo, mas não é porque você é maluco, é para você não ficar maluco, porque você tem condição de ir e melhorar o seu problema com ajuda psicológica, né? Então, é para não ficar, meu bem. Precisa procurar o profissional certo, no momento certo. É uma necessidade muito grande. Sim, tem mais perguntas? Eu tenho uma pergunta que veio de fora do grupo, uma pessoa que não está conseguindo se conectar aqui. Mas, enfim, ela disse que vai assistir a gravação depois. Existe uma faixa etária onde mais incide casos de suicídio ou sexo feminino ou masculino? Foi essa pergunta que me mandaram aqui. Ah, sim. Olha, as mulheres tentam, em pesquisas, em estatísticas, a gente vê que as mulheres tentam mais o suicídio, mas os homens cometem mais. Você vê que interessante. E também, agora, atualmente, tem muito jovem, muito adolescente cometendo suicídio e também idosos. Até porque idosos agora é em grande número, né? Então, alguns idosos também estão cometendo suicídio. O país está muito fragilizado, né? A humanidade está muito frágil. Então, mas há essa comprovação, né, científica que as mulheres tentam mais, mas existem mais homens que, na hora de cometer o suicídio, os homens são em maior número. É preocupante. E deixa eu ver mais alguma informação. A nossa companheira Senir está pedindo a palavra. É isso, Senir? Senir. Seu microfone está fechado. Ok. Está ouvindo? Eu tenho uma prima, ela tentou o suicídio 3 vezes, por problemas conjugais. Depois de muita ajuda familiar, isso levou anos, uns mais de 15 anos ela tentando ir a médico, e depois de muita ajuda familiar, ela resolveu se separar. E hoje ela é outra pessoa, né? E ainda acaba ajudando o ex-marido. Mas nesses 15 anos ela sofreu horrores. Tentou o suicídio 3 vezes, a família saiu correndo para o hospital, e nada adiantava. Quer dizer, depois de muito sofrer e tentar e ver que não deu certo, a tentativa de morte, ela então achou melhor se divorciar, se separar. E aí que a coisa melhorou. O que a senhora me diz disso? Ela encontrou a solução, né?
ela buscou ajuda, se fortaleceu e conseguiu sair do quadro doentio. Porque quando a pessoa encontra uma ajuda, ela fica mais forte, ela consegue conviver com a dificuldade, não deixa de sofrer, né? Porque o sofrimento é uma coisa muito forte. Ela não para de sofrer, mas ela consegue ir elaborando as situações, né? E aí ela consegue superar. Ela ficou fortalecida que não teve necessidade de cometer o ato, porque ela se livrou do problema que a desestabilizava. É por aí a situação. E aí ela conseguiu superar. Que bom, né? Viu como a família é importante? A ajuda familiar é importante? Muito, né? Que bom que ela conseguiu. Isso é ótimo. Quando a pessoa está nesse processo, estava dando um som. Quando a pessoa pensa em suicídio, ela está sinalizando o que ela é capaz de fazer. Quer dizer, passa um longo período, ela está bem, ela está tranquila, mas isso não quer dizer que ela se curou, não. Suicídio não tem cura, não. É tratamento, atenção, acompanhamento, porque lá na frente, surgindo um novo fator desencadeante, ela pode buscar e lançar a mão dessa situação para se livrar de todos os problemas que a aflige. Quando ela acha que o problema não tem solução, se surgir um problema e ela achar que esse problema não tem solução, ela pode lançar mão do suicídio para encontrar a solução, né? Mas tem alguns fatores que podem beneficiar muito no tratamento da depressão. A meditação. A gente nunca valoriza a meditação, né? Nós deixamos meditação assim, como se fosse uma coisa só para os outros, só para os orientais. Não, meditação ajuda, porque quando você se desliga e está com a sua mente voltada para você mesmo, você interioriza, começa a visualizar paisagens, momentos alegres, coisas saudáveis, ou mesmo se desliga de tudo, não pensa em nada, nada, só fica parada meditando. Você tem a calma e ele te traz uma tranquilidade, né? O pensamento positivo é muito importante. Perceber que pode se mudar alguma coisa, que pode fazer algo para estar melhor. O pensamento positivo ajuda realmente. Tem que sempre estar, a pessoa, é necessário que se dê a ela algo para ela focar, algo de bom, para ela se desvencilhar do pensamento suicida. Eu sou psicóloga e trabalho há muito tempo, há quase 30 anos, desde que me formei, com relaxamento. E relaxamento é muito bom. Ele consegue trazer a pessoa para um equilíbrio muito grande. O relaxamento é maravilhoso para quem está assim, com depressão, com síndrome do pânico, com ansiedade. O relaxamento é muito eficaz. Não pode ser feito por leigo. O relaxamento precisa ser feito com um profissional.
de saúde mental, porque a pessoa tem que conduzir, tem que levar ele ao relaxamento profundo no tempo certo, trazê-lo, retornar com ele no momento certo, mas realmente é muito eficaz. Eu trabalho com isso no consultório e eu já pude ajudar algumas pessoas com síndrome do pânico. E a pessoa se negava a tomar antidepressivo, não queria ir no psiquiatra de jeito nenhum, e a família não conseguia levar. E a pessoa conseguiu fazer 2 relaxamentos semanais, porque um semanal já leva ao equilíbrio, né? Mas a pessoa conseguiu, pedia 2 semanais, e ela conseguiu se reestruturar e seguir a vida, e hoje está bem. Então, foram essas as informações que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha atendido. E, se quiserem perguntar mais algo, fiquem à vontade. Maravilha. Antes de alguém perguntar, eu só quero anunciar a presença de as pessoas que entraram depois, doutora. Parece que a sua família, né, estava em peso, né? Tinha um presente a Luciene, a Gi, a Luísa, né? Seu sobrenome, acredito que seja parente. Também tivemos a presença aqui da primeira, a presidente da Casa da Amizade, Patrícia Gianucci, que é estudante de psicologia. Ela nunca assistiu uma reunião minha, ela é minha esposa, tá? Vou fazer aqui uma reclamação. Ela nunca assistiu uma reunião minha, tá? Já estamos aí na 13ª reunião, e só porque hoje tem uma palestrante psicóloga, ela se interessou, porque ela é estudante de psicologia. Para tu ver, doutora. Né? Que bom. Também teve presente aqui a minha cunhada, a Nina de o Benedito, do Nilópolis, a Elineuza Lopes, minha mãe, que é do presidente Rotita. Também temos as convidadas Cláudia Menezes, Fabiana Tavares, Darlene Barros, conta comercial, né, que está aqui como Bueno Saladeira. Eu gostaria que você, se pudesse colocar o seu nome no chat, só para registrar a presença, né, porque a conta comercial não aparece o nome da pessoa. Então, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração a fazer, antes da gente encerrar? Guilhermina botou aqui... A Patrícia colocou aqui, doutora, a minha esposa, de meditação, yoga, massagens, são, digamos, terapias complementares, se isso ajuda realmente. Uhum. Sim. Você perguntou? Isso, a Patrícia perguntou aqui, a Patrícia, minha esposa. Meditação, Ajuda, yoga, sim. massagem, seriam essas digamos, terapias alternativas, se ajudam no tratamento? Sim, essas terapias ajudam porque quando você está fazendo yoga, você está cuidando do seu corpo, então você está entrando em equilíbrio, está interiorizando, e aí você vai tendo uma melhora gradativa, suave, e vai melhorando. A meditação ajuda muito porque ela te acalma, ela te põe numa linha de equilíbrio. O relaxamento, tudo aquilo que você faz contigo mesmo, você pode fazer sozinha ou pode estar acompanhada, mas você vai interiorizando e vai tirando da mente aquelas perturbações que te tiram de equilíbrio. Você vai ficando centrada. Então, é um tratamento muito eficaz. Essas terapias alternativas, né? que não são alternativas. O relaxamento e a meditação, não, eu não considero alternativa, porque é uma coisa, isso é milenar, né? E praticou, vai melhorar, sim. Todos que praticam percebem muito, muito rapidamente a melhora. Eu diria que seriam complementares, né, doutor? O tratamento do profissional é importante. Sim, né? O tratamento. É complementar, porque não adianta só
fazer uma coisa, né? Como eu falei no início, é preciso a equipe interdisciplinar, é preciso buscar ajuda com o profissional certo, porque é uma doença multifatorial, ela não nasceu por isso, a doença não desenvolveu em você por isso, ela tem várias facetas na vida da pessoa. Então, é preciso tratar integralmente. Né? Maravilha. Acho que quer fazer alguma colocação? Temos ainda Edmundo? uns 10 minutinhos antes de encerrar a reunião. Edmundo? Sim, sim. Eu só queria parabenizar a doutora Lucy e dizer a ela que o certificado dela pela essa brilhante palestra vai ser encaminhado para a Thaís, que posteriormente encaminhará para a senhora. Foi uma excelente palestra, tá bom? Tá, obrigada. Pessoal, o que eu falo aqui para vocês, né? Pegando os conselhos dados pela doutora Lucy, vamos fazer, não é vergonha nenhuma, né, doutora, a gente ter um acompanhamento psicológico, né? A gente não deve procurar um psicólogo só pelo fato de a gente estar doente, a gente tem que procurar um psicólogo para tratar preventivamente do nosso cérebro, que é um órgão importante. Então, vamos procurar profissionais, conversar com o profissional é sempre bom, procurar também essas atividades complementares, né, não alternativa. A gente tem que tratar do nosso principal, que é o cérebro, né? Sim, tratar as emoções, cuidar das emoções. As emoções são muito importantes. Se a emoção está ruim, as coisas ficam difíceis, né? Exatamente. A gente nunca sabe, né? Quando a gente vai passar por alguma situação, às vezes a gente se acha saudável, passa por uma situação que dá aquele gatilho, como a senhora falou, né? E pode desencadear vários problemas, né? Depressão, algo até mais grave, que é né? A gente não sabe que a gente tem esse tipo de doença, basta ter um gatilho, né? Uhum. Os conflitos surgem em nossas vidas todos os dias. Ao acordar, surge uma situação nova que nós temos que ter equilíbrio para lidar com ela. Todos os dias tem algo novo na nossa vida. E aí, se nós não tivermos sabedoria e equilíbrio para lidar com cada situação, fica difícil, né? Fica difícil a vida. Então, cuidar das emoções para estar em equilíbrio é fundamental. Maravilha. Mais alguém quer fazer alguma consideração? Bem, então eu vou encerrar aqui a nossa reunião oficial, né? Vai parar a gravação, a gente continua em companheirismo, quem puder, né? Se a doutora Luciana puder ficar alguns minutinhos, porque tem gente que fica com vergonha de falar enquanto está gravando. Depois, quando a gente acaba a reunião, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, né, Patrícia? Não é assim? Eu quero imensamente a participação da doutora Lucy, foi muito construtivo, um conhecimento a mais que a gente adquire. É importante a gente estar falando de saúde, né? Saúde mental é importante para o nosso fortalecimento enquanto pessoa. Faça aqui o apelo, pessoal, vamos procurar estar batendo papo aí com os profissionais aí da área da psicologia, que é importante para o nosso crescimento. Como até a Guilhermina colocou também, até na parte espiritual também, às vezes é bom, né? Às vezes a pessoa se apega a uma religião, mas isso só também não é suficiente. Precisa estar sempre conversando com profissionais para a gente poder dar... Seni, você quer fazer uma colocação? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Vocês sabem que eu estou fazendo um MBA, né? E ontem eu tive uma aula sobre inteligência emocional com o professor Daniel Goleman. Que maravilha, hein? E foi assim, no início eu fiquei até meia, porque ele dá aula em inglês, né? Então, tu tem que ficar atento ali para entender tudo que ele está falando. E ela falou muito na meditação. Ele também falou muito isso, né? E a inteligência emocional, a aula foi assim, que veio tudo a calhar com essa palestra que a doutora Lucy está dando. Eu só queria fazer esse comentário. Que foi, realmente, a inteligência emocional é muito importante. E cuidar do emocional é importantíssimo, né?
Maravilha. Presidente Edmundo, eu posso falar? Pode, logo, Guilherme, por favor. Então, boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Lucy. Palestra muito importante. Né? Já coloquei no chat que eu estava na Santa Missa de São Jorge Guerreiro, que todo dia 23 de todos os meses do ano nós temos uma missa exatamente ao meio-dia. E isso já é uma coisa que vem da ancestralidade, que meu pai era devoto de São Jorge, então nós somos também. Nós precisamos nos lembrar que nós somos matéria e espírito, e que a vida é eterna, não é nada a respeito de religião, não. É a respeito da própria composição nossa. E já há várias chamadas no YouTube avisando que se as pessoas continuarem nesse materialismo, vai ser difícil de sair disso tudo, porque a gente está numa situação mundial muito conturbada. Nós precisamos de ter equilíbrio emocional para que a nossa imunidade não caia e esse bichinho invisível tome conta do pedaço. Nós tivemos, é interessante falar assim, gostei do sorriso da Senia, nós tivemos a passagem para o mundo espiritual de uma amiga nossa de mais de 40 anos de magistério, e ela já vinha baqueada há mais de 5 anos, porque ela perdeu, né, segundo, ela usa esse termo, tinha perdido uma neta por problemas menstruais e a quantidade de remédio que essa menina tomou no hospital. E a partir daí, os olhos dessa nossa amiga, ela se apagou. Os olhos se apagaram. Ela não tinha mais o mesmo brilho no olhar. Soube ontem que tanto ela quanto o marido estavam com C19. O marido saiu bem e ela fez a passagem para o mundo espiritual. Mas isso já era a carga emocional que ela vinha trazendo há muitos anos. Sim. Parabéns aí pelas palavras da senhora. Obrigada. Obrigada, Guilhermina, pela sua contribuição. Muito bem-vinda. Essas contribuições, essas experiências, né, de cada um de forma individual. Então, pessoal, 14h30 certinho, vou iniciar a nossa parte oficial, né, a nossa reunião oficial, a gente continua com o companheirismo. Então, doutora Lucy, agradeço imensamente a sua participação. Pena que a Thaís não pôde estar aqui para fazer as contas dela, mas eu tenho certeza que depois ela vai buscar essa gravação, né, e vai entrar em contato com a senhora. Então, eu vou encerrar a nossa parte oficial, solicitando a todos, para quem não conhece, né, nossa saudação virtual é balançar a mãozinha, né, a gente não bate palma, faz uma saudação virtual à nossa bandeira, ok? Então, assim encerro essa parte oficial. Espera aí, deixa eu bater o sino virtual, já ia esquecendo. Espera aí, Patrícia. Vou buscar aqui, espera aí, só um minutinho. Tudo virtual, né? Nem sei mais conduzir uma reunião presencial. Obrigado a todos. Continuamos com o companheirismo. Patrícia.